Bom, como de costume, eu inicio os nossos treinamentos com uma enquete, né? Onde vocês podem interagir aí conosco, respondendo essa enquete através do site mente.com. O que está aí em cima da tela, você digita www.mente.com, tá? Ele vai pedir um código, e aí você vai colocar esse código, 459477. Tá bom? Aí você vai responder essa enquete e a gente vai ver aqui os resultados aqui abaixo. A resposta é sim. Quanto mais conhecimento, melhor. A resposta pode ser, talvez, e aqueles que acham que não, que só o preço e a localização é que fazem a diferença na venda, digita que não. Tá bom? Como de costume, a gente faz isso no início, para que os debatedores, os convidados, né, e a gente possa basear aí as nossas falas, se basear aí no conteúdo que vai falar aí para vocês, para que a gente tenha um direcionamento no que for falar. Tá bom? Não é fácil. Mas, enfim, vamos dar início aqui, porque, pessoal, eu gostaria que vocês votassem aí. Eu coloquei no chat o site, que é esse que está aí escrito em cima, mente.com, e lá vocês vão entrar com esse código, 459407. 77. E com isso, você dá a sua opinião aí, é para balizar um pouco aí do que os convidados irão falar. Tá bom? Eu vou tirar essa tela aqui e a gente vai começar a nossa discussão. Mas, em todo caso, está aí o site e o código no chat, e aí vocês podem fazer a votação de vocês lá. Tá bom? Vamos lá. Inicialmente, gostaria de agradecer aí e apresentar os nossos convidados. Dimas Camargo, engenheiro químico, sócio-diretor da Texturito, diretor técnico da Texturito, uma pessoa extremamente habilitada para falar sobre o tema de textura. Eu gostaria de colocar aqui uma situação que é a seguinte: o tema, né, o propósito e o tema de hoje, na realidade, vem de uma demanda da Eduardo Feitosa. Ricardo Regueira, que deve estar por aí já, me pediu para a gente falar sobre isso, sobre fachada. Porque... Por aqui e atento, Alexandre, prestando atenção. Opa, aqui. Ricardo. Muito importante. Maravilha. Melhor agora. Você está bonito, viu? Você cortou o cabelo aonde? Está tudo fechado. Essa foi uma foto antes da pandemia. Tá certo. Vamos lá. Então, veio de uma demanda. Estão me escutando, né? Sim. Veio de uma demanda de Ricardo, por conta que alguns clientes estavam perguntando, né? Olha, e a fachada é melhor ou pior do que a cerâmica e tal? O cliente, ele é arisco, né? Ele quer saber os pormenores. Ao fim e ao cabo, ele vai decidir uma compra extremamente importante. Então, ele vai pensar 2, 3, 4, 5 mil vezes, ele vai pensar. Então, ele vai perguntar e tudo mais. Então, o propósito desse nosso treinamento é sempre levar conhecimento para o corretor, né? De maneira que ele possa ser mais assertivo nas respostas com os clientes, né? Obtendo, assim, confiança do cliente e realizando a venda, né? O IVA do Boa Viagem, para aqueles que sabem um pouco do empreendimento, é um empreendimento bem localizado, com um preço excelente,
Então, já tem 2 P's aí muito bons, né? Agora, a gente precisa conhecer mais. Então, o propósito é a gente ensinar, dar conhecimento e que o corretor seja assertivo nas suas respostas com os clientes. Consiga fundamentar. Porque o carro, no final, a gente ainda. Né? Então, o que acontece? A gente está fazendo essa série de lives. Deixa eu ver se eu coloco aqui novamente. Eu coloquei esse danado para silenciar todo mundo, mas não sei por que não silenciou. Mas eu coloquei agora. Pronto. Depois eu abro aí para vocês, tá bom? Então, voltando. Então, com isso, a gente está criando uma série de lives que é para poder dar esse conhecimento e em troca, ter essa atenção aí de vocês com o cliente e conseguir a venda, né? Então, sem mais chirumelas, eu queria continuar aqui agradecendo aí a presença de Rodrigo Luciano, da Top Mix, que vai falar também sobre um item de fachada que é importante, né, que é a esquadria, que tem ali uma relação muito próxima, existe uma interseção ali, né, nos vãos de janelas, né? Então, o Rodrigo Luciano é administrador de empresas, dono da Top Mix, já passou por várias situações técnicas e comerciais, e, portanto, está aí para dar uma contribuição e também passar a informação para vocês, para que dê tranquilidade e conhecimento para vocês venderem um produto com qualidade. Os produtos da Texturite, assim como da Top Mix, são produtos de qualidade, são parceiros fundamentais nesse processo, e é preciso vocês saberem essas minúcias para poder passar para os clientes. E Ângelo Justo, que é um engenheiro renomado aqui do nosso estado, um professor universitário, engenheiro civil pela UFPE, com doutorado na USP e especialista em fachadas. Eu poderia gastar aqui muito tempo com o currículo de Ângelo, mas era danado, né? Era falar aqui um bocado e a gente não ia terminar. Mas, enfim, Ângelo vai contribuir aí nesse processo aí de aprendizado. Tá? Eu gostaria de agradecer aqui a presença de Daniel Versosa, que é sócio da CA3. Ele já falou aí, já está por aí, né, Daniel? Coloquei aqui no muro, daqui a pouco você fala, Daniel. Mas, enfim, vamos lá. Eu gostaria que Sandro Guedes fizesse umas considerações iniciais e Daniel fica à vontade também para dar essas considerações iniciais. Depois a gente segue na sequência para o Dimas fazer as considerações iniciais, o Rodrigo e depois o Ângelo. E aí depois eu faço uma pergunta aqui que vocês vão responder. Depois Sandro faz uma pergunta que vocês também vão responder e a gente abre aí para vocês fazerem perguntas, vocês corretores, tá bom? Meu agradecimento especial vai para vocês que estão aqui buscando conhecimento sobre as características do Wimbledon Boa Viagem para vender mais. É isso que a gente precisa, vocês e a gente. Sandro, por favor. Boa tarde, pessoal. Mais uma vez aí, parabenizar a todos vocês, certo? Vocês que fazem aí a Eduardo Feitosa, Paulo Miranda, DMC. Parabenizar aí os gerentes, né? Ricardo, Jean, Hugo, certo? Vocês realmente são campeões, certo? E está aí nesse momento difícil, buscando conhecimento para melhorar aí no que vocês fazem. Aproveitem aí, certo? Façam perguntas. Vamos exaurir esse tema, que é um tema fundamental aí para a gente convencer esse nosso cliente, que é a fachada, certo? Tirem aí suas dúvidas sobre revestimento de fachada, sobre as esquadrias, sobre garantia, assistência técnica, sobre se essa fachada funciona aqui no Nordeste, clima quente e úmido, se é melhor,
o que é que tem de benefício. Aproveite esse momento e peguem o máximo possível de informações para vocês terem segurança quando for tratar aí com o cliente, certo? E poder provar e comprovar para ele que a gente do Wimbledon estamos usando o que tem de bom e do melhor em termos de materiais, serviços e tecnologia. Parabéns a todos e aproveitem aí essa rodada de conversa, esse bate-papo bem franco e direto. Valeu! Bom, Dimas, por favor, na sequência, faça aí suas considerações iniciais e aí depois passa para Rodrigo. Bom, em primeiro lugar, boa tarde a todos. Né? Agradeço. Opa, Dimas, desculpa aí. Desculpa. Não. Daniel, por favor, dê sua palavra aí, você que está aí presente também. Boa tarde, pessoal. Hoje eu estou de aluno. Hoje eu quero desfrutar aí do conhecimento de Dimas, de Rodrigo e de Ângelo. Atenção, viu, Daniel? A gente vai fazer uma live sobre vendas e você, que é craque e fera em vendas e em relacionamento aí com os corretores, se prepare que é você que vai dar a cara, viu? Na próxima com o Sandro, tá certo? E eu aqui sou meu aluno. Mas, Dimas, perdão e continue, por favor. Não. Então, em primeiro lugar, boa tarde a todos. Agradeço muito, meu caro Alexandre, a oportunidade que você está nos dando de mostrar o nosso trabalho, né? Agradeço aos demais componentes dessa conference call aqui que nós estamos fazendo. E, enfim, o que eu vou falar é dos nossos sistemas, dos nossos materiais, dos nossos produtos. Eu tenho, assim, já um longo caminho andado nessa área dos revestimentos. Eu sou do engenheiro dos anos 70 ainda, né? Então já tenho aí 40 e tal anos de estrada. E eu me orgulho de ter sido talvez o primeiro, é bem provável que seja, eu desconheço outro que tenha feito o desenvolvimento dessas argamassas poliméricas. Até então, a turma da velha guarda sabe o que eu vou dizer, e ainda hoje é correta, né? Claro, isso não foi só antigamente. As paredes, né, as edificações eram feitas com revestimento externo, chapisco e emboço. Né? Esse era o natural e o tradicional dentro das estruturas armadas, né, das estruturas convencionais. Com o advento da estrutura estrutural, inicialmente com os blocos cerâmicos e de concreto, e agora com o aparecimento, com mais evidência, né, com mais força, da alvenaria estrutural parede de concreto, eu desenvolvi, então, essas argamassas e os revestimentos de uma maneira geral para fazer justamente o nivelamento e o revestimento dessas paredes, dessas superfícies, desses substratos. Qual é a grande vantagem desse nosso sistema? Quem é engenheiro, então os aqui são técnicos, ligados à construção civil, vão saber o que eu vou dizer. Nós saímos do centímetro, no caso das argamassas convencionais, as argamassas cimentícias, e passamos para o milímetro. Isso, para quem parar para analisar isso, um avanço tecnológico muito grande. Além do peso próprio do peso desses revestimentos que você deixa de jogar sobre a estrutura, diminuindo esse peso, você confere propriedades que até então essas argamassas convencionais não conferiam. Por exemplo, é fundamental. Estou falando agora para o pessoal dos corretores. Duas coisas fundamentais nos nossos materiais: estanqueidade e resistência, tanto a arranque, a ultravioleta, etc. O que eu vendo não é um produto, eu quero deixar claro isso. O que nós vendemos é um sistema. Isso é fundamental. Tanto é que eu nem faço o mercado varejista, o mercado de lojas, eu nunca fiz nem vou fazer, porque os nossos materiais são essencialmente técnicos. Então, eu não tenho como soltar um material desse na loja, que eu tenho quase que certeza que a pessoa não vai aplicar corretamente. E vai dar problema e vai dizer que a culpa é do material. O que nós fazemos? O que foi feito durante todo o nosso tempo? Qual é a nossa vocação como empresa e eu como engenheiro químico da área? É exatamente desenvolver esses sistemas. Agora,
nenhum pai vai falar mal do seu filho, né? Seja um pai decente, ele jamais vai falar mal do seu filho, né? Mas, às vezes, o filho não é muito bom. Então, para a gente provar que o filho é bom, e eu estou falando bem do meu material, eu tenho uma empresa que tem o representante deles aqui, chamada Tecomat, está aqui, que fez todos os laudos dos nossos materiais na região do Recife. É uma empresa conceituada, não preciso rasgar elogios aí ao caro Ângelo, mas vocês conhecem 1000 vezes melhor do que eu a Tecomat, o trabalho que eles desenvolvem dentro da região toda, do Nordeste, de uma maneira geral, até onde eu sei. Quem fez esses laudos aqui, por exigência das construtoras, que são nossos clientes, foram eles, tanto de arranque como de estanqueidade, etc. E tal. E os nossos materiais, modestamente, mas é a realidade, se comporta muito acima do que o mercado propõe. Eu gostaria, se for possível, Alexandre, de você mostrar alguma daquelas fotos que eu te mandei, porque calma. vale mais do que 1000 palavras. Daqui a pouco. Então, tá bem. Então, só para concluir, nós somos uma empresa, eu estou sitiado aqui na região metropolitana de Curitiba, mas eu atendo o Nordeste todo, eu já fiz muita obra em Fortaleza, aí no Recife, então nem se fala, tem muita obra, e em outros estados aí do Nordeste. Eu trabalho no Brasil todo, inclusive já fiz obras até na África, já fiz obra em Angola, uma empresa de Israel, e enfim, eu tenho assim, posso dizer a vocês, segurança de dizer que eu posso não ser o maior, isso é certeza, mas quem não é o maior tem que ser o melhor. Também não vou ser tão exagerado. Mas em revestimentos, se eu não ganhar, pelo menos eu empato com todos os bons aí do mercado. Não só os pequenos, não, grandes. E quando eu falo isso, eu não falo isso de graça, como um fanfarrão que está tomando cachaça no boteco. Eu falo isso baseado nos laudos laboratoriais que a Tecomat e outras empresas fizeram os laudos dos nossos materiais. Além do que, o nosso material é normatizado. Tem aqui a prova, Inmetro, Falcon-Bauer, eu tenho a OCP de todos esses materiais, que é a Organização para a Certificação de Produtos. Então, os nossos produtos eles são dentro da norma e atendem à norma. E tanto é que eu sou obrigado a fazer aquilo que a norma... Dimas, Oi. Você já começou a responder um monte de perguntas. Então, vamos lá. Deixa a Top Mix agora dar também as primeiras palavras. Mas bem. Então, só para concluir, e guarde a informação, senão todo mundo vai já querer, daqui a pouco, já sei de tudo. Calma aí. Rodrigo, Top Mix, qual é a janela que a gente vai colocar lá? Fala um pouco sobre a Top Mix, que acho que o pessoal deve conhecer. Eu vi pelo seu Instagram que quando você colocou o evento, choveu o likes lá, né? Que você é o cara do marketing. Então, diga aí como é que está o que você está esperando, o que você está, vamos dizer assim, projetando para colocar lá na... Fala da Top Mix e fala do que você está projetando para colocar na nossa obra. Calma, tem que colocar, ó. Tem que soltar aí. Solta aí o teu áudio. Deixa eu colocar o áudio. Agora. Boa tarde, tá ouvindo? Agora sim. Boa tarde, meu nome é Rodrigo Luciano, eu sou diretor comercial da Top Mix. Queria agradecer aí o Alexandre, o Sandro aí pelo convite, assim que o Alexandre me ligou, fiquei muito satisfeito ao saber qual era o intuito dessa apresentação aqui, quando eu soube que era um bate-papo aí com os corretores, né? Eu sou diretor comercial, mas nada mais sou do que um vendedor também. Então, vou falar um pouco da nossa empresa aqui e o intuito meu no final disso é poder o corretor, na hora que tiver com o seu cliente lá, ele poder realmente fazer uma apresentação e a esquadria ser um item importante na apresentação, porque esquadria hoje, muitos não sabem, mas é o quarto item mais oneroso de uma obra, mais caro, vamos chamar. É aço, concreto, elevador e a esquadria. São os quatro. Então, e a esquadria, infelizmente, muita gente não tem tanto conhecimento. Então, eu fiquei muito satisfeito. Estou feliz de ver, né? A gente está num momento aí de pandemia e todo mundo está... Eu vi aqui vários amigos aqui presentes, colegas, corretores, clientes estão aí presentes, fornecedores.
Então, eu acho que é um item que a gente pode trabalhar bem, que vai ser um diferencial. A Top Mix é uma empresa que vai estar completando ano que vem 20 anos, que a gente está no mercado. Nós temos duas empresas, na verdade. Nós temos o Lojão Top Mix, que é uma distribuição que fica na Imbiribeira, com 5.000 itens, voltado para vidraceiro, serralheiro e construtor, e consumidor final também. E temos a indústria, que é o motivo da nossa visita, da nossa estada aqui nessa apresentação, que a gente atua no mercado de obras populares, do Minha Casa Minha Vida, de todas as faixas, e atendemos também o alto padrão e fazemos também casas de luxo, vamos chamar assim. Então, a gente tem linhas de alumínio para atender a todo o perfil de obra. Eu queria aproveitar aqui, Alexandre, também para colocar, porque, logicamente, nessa live o tempo é curto, não vamos conseguir tirar todas as dúvidas. Então, eu queria aproveitar aqui para deixar um convite para todos que estão participando, logicamente pós-pandemia, porque agora fica difícil. O Alexandre tem meu contato, o Sandro, meu Instagram é Rodrigo Luciano. Então, assim, eu queria depois poder receber, ou individualmente, ou grupo de corretores aí, estão aí com vários corretores aí, proprietários de empresas aí, eu queria poder receber lá para a gente poder fazer realmente, além da visita na fábrica, conhecer os processos, a gente fazer um papo presencial, mostrando a esquadria, porque aqui pela live não ia ficar bom, porque numa esquadria muita gente só vê o vidro, alumínio e fecho. Tem de 16 a 20 itens numa esquadria. Então, assim, desde todos os materiais que tem o acabamento. Então, no Wimbledon, que é a obra que a gente vai colocar a esquadria também, a gente vai estar colocando tudo que é de mais moderno que existe. E assim como o Dimas colocou, em relação aos produtos da empresa dele, a nossa empresa também. Nós temos todos os ensaios da nossa empresa, nós temos os laudos, tudo, inclusive, posso chamar até de consultor, aí, nossa empresa que eu chamo de consultor, é a Tecomate. Todos os nossos testes são feitos pela Tecomate e todos esses laudos eu gostaria depois, se possível, esses corretores que tivessem interesse, eu entregar na mão deles, porque quando eles forem levar o cliente lá no Wimbledon, vamos chamar assim, na ponta, eles vão apresentar. E, logicamente, quando alguém for ver qualquer outra obra, eles vão fazer um comparativo, né? Porque hoje tem você vê todo tipo de coisa, você vê pessoas com qualidade e outras nem tanto. Mas eu acho que o laudo hoje, os testes feitos, acho que deveria ser obrigação, né? Então é isso, Alexandre. Eu não vou me prolongar, porque senão a gente vai falar mais. Eu acho que eu não esqueci nada, mas eu acho que essa visita à fábrica e esse treinamento depois, eu acho que isso aqui, o intuito é despertar essa curiosidade e depois os vendedores irem atrás, né? Pesquisar. Eu estou totalmente à disposição, tanto para receber, como se precisarem que eu vá nos escritórios de corretagem, eu posso ir. Terei o maior prazer de fazer uma apresentação. Então, é isso. Maravilha. Obrigado pela disponibilidade, Rodrigo. Eu acho interessantíssimo. Já tomei nota aqui. Só uma aspas, perdão. Também está nessa live, tem o Eric Rodrigues que está aí, que ele, só para deixar claro, ele está aí, ele é nosso comercial também, vendedor técnico, porque se tiver alguma dúvida que ele puder, ele vai interromper também aí, viu, Alexandre? Pode deixar, sempre deixar o microfone livre, pode deixar. Viu? Tá, obrigado, Rodrigo, obrigado pela disponibilidade, eu achei interessante. Depois, já tomei nota aqui, vou conversar depois com os gerentes das imobiliárias, os diretores, para a gente poder viabilizar isso aí. Perfeito. Mas, enfim, vamos no segmento, como falei. Gostaria agora que Ângelo fizesse também um preâmbulo aí, falasse um pouco da Tecomate, né? A Tecomate será uma parceira aí no nosso empreendimento, empresa de tecnologia. E aí, Ângelo, por favor, passa jus a palavra. Bom, boa tarde a todos. Primeiro, eu queria agradecer o convite, né, de Alexandre, do Sandro, do Daniel. É um prazer estar conversando com todo mundo aqui hoje. Eu queria saudar também os colegas que estão participando aí do bate-papo, não só os corretores, né, mas o Dimas, em especial, o Rodrigo, que a gente está tendo a oportunidade de bater um papo, fazer esse bate-papo que é um pouco técnico e um pouco comercial, né? Então eu acho bacana isso. Com relação
a essa história do currículo que o Alexandre falou aí, e eu quero que vocês todos deixem de lado toda essa parte aí de doutor, de não sei o quê, não sei o quê. Quem está conversando com vocês hoje aqui é um colega de vocês, tá certo? Porque eu acho que o Rodrigo foi muito feliz quando ele disse o seguinte: eu sou o dono da empresa, mas no fundo, eu sou um vendedor, né? Eu tenho que vender. Não adianta o Rodrigo ser o dono da Top Mix, mas ele chegar lá e não vender, porque no final é tudo que a gente faz. E no fundo eu também sou isso, né? Dentro da empresa, a gente precisa vender os nossos serviços. E assim, ter uma oportunidade como essa, de estar, deixa eu ver quantos tem aqui, 60 participantes nessa live hoje aqui. E eu sei que a maioria são corretores, profissionais de venda de imóvel. No fundo, a gente faz o quê? A gente quer vender imóvel, né? Então, claro que a gente quer fazer o melhor, quer que seja uma boa técnica, quer que seja uma produtividade mais alta possível, que a gente possa todo mundo ganhar dinheiro. Mas, no fundo, quem está na ponta é essa turma que está aqui, para fazer chegar no cliente que aquilo ali é melhor ou pior. Então, eu acho assim, Alexandre, principalmente, a iniciativa que você teve é muito interessante, de poder discutir a obra com quem está lá na ponta, né? Que muitas vezes a gente sente ausência, não por conta dos corretores, mas a falta de iniciativas como a sua, de discutir o empreendimento junto com quem vai vender lá na ponta, né? Então, tá de parabéns aí você e principalmente os corretores que estão com a gente hoje aqui, né? Disponibilizando o seu tempo. E eu tenho certeza que a ideia é sair daqui hoje melhor do que estamos entrando aí, com certeza. Hoje, eu nem pedi licença para você, Alexandre, mas quem está participando da live também é o Neto, Zé Maria da Cruz Neto, né, que você conhece tão bem, que é o nosso diretor técnico, ou melhor, é o nosso diretor comercial, né? Então, o nosso diretor comercial também está participando, assim como o Eric lá da Top Mix, né? O nosso diretor, ele é sócio da Tecomate também, o Neto, e ele está aí, está vendo, porque a gente tem que estar junto nessa história, né? Bom, eu vou falar um minuto só da Tecomate. A Tecomate é uma empresa que tem 27 anos já de fundada, ela é uma empresa que é baseada na parte de controle tecnológico de materiais, consultoria para a execução de obras, a parte de desempenho, laboratório. E eu costumo dizer que a gente é um grande apoio às empresas construtoras. O que a gente faz é apoiar as construtoras para dar a ela segurança, apoiar para dar segurança no que ela vai entregar ao cliente. Então, por mais que o Alexandre, o Sandro e o Daniel tenham no sentido de fazer uma obra bem feita, é lógico que é preciso ter um controle externo, né, que garanta que aqueles materiais que estão sendo utilizados ali são de boa qualidade, que o procedimento executivo também é de boa qualidade e, lógico, que ele ganhe dinheiro com isso, que você aumente a produtividade, esse tipo de coisa. Então, a gente pega parceiros, o Dimas, por exemplo, que é um produto de excelente qualidade. Mas é lógico que é importante para o Alexandre saber se aquele produto que chegou aqui em Recife, como é que está a qualidade dele. Então, a gente faz esse ensaio. É uma grande comunhão, né? O pobre do Dimas, por melhor que ele seja, ele está em Curitiba. Ele não pode ter certeza que todos os produtos que ele fornece para o Brasil todo estão naquela mesma qualidade que ele previu. Então, a gente vai lá e faz ensaio. A mesma coisa da Top Mix, né? É uma empresa com a qual a gente lida há tanto tempo, a gente tem um laboratório de esquadrias, faz alguns ensaios de esquadrias também, junto em parceria com o INTEP. E esse setor de esquadrias, como o Rodrigo falou, é um setor que para os colegas corretores que estão aqui, talvez seja um dos setores que esteja mais em transformação na indústria da construção civil, é o setor de esquadrias, porque ele está sendo muito demandado hoje, né? Desse grupo todo aí, quem já visitou, não precisa visitar a Europa não, basta ir para a Argentina, que lá a temperatura é mais frio, você já vê que é outro nível de produto para poder dar um conforto, principalmente térmico. Mas aí na hora que você dá um conforto térmico, você acaba proporcionando o acústico também, entre outras coisas. Então, é isso. Eu estou aqui para conversar com vocês. O que eu não souber responder, Alexandre responde, tá certo? Porque é ele que inventou esse negócio, ele que vai responder, né? Eu quero... Vamos dizer assim, eu tenho 3 pontos que eu sugiro que a gente possa falar daqui a pouco, eu estou à disposição. Um deles é falar sobre a questão tentar desmistificar ou tratar um pouco dessa questão do revestimento cerâmico de fachada e o revestimento de fachada com textura, né? Que eu sei que é uma discussão, porque o Wimbledon Boa Viagem é uma edificação que vai ter textura na fachada, obviamente, já foi discutido isso,
E como aqui no Nordeste existe muita cultura da cerâmica em fachada, a gente pode trocar uma ideia com relação a esse tema. Outra coisa que eu queria tratar com vocês também é a questão de manutenção de fachada, né? Como é que a gente faz a manutenção, que está atrelado, inclusive, com essa questão, com a escolha do tipo de revestimento. E o terceiro item, se sobrar um tempinho, Alexandre, eu queria falar com os corretores sobre a questão de desempenho de edifícios, que eu acho assim, que é uma mudança completa. A norma de desempenho, ela veio com uma mudança completa para a corretagem, para quem vai vender, para quem está na ponta. Então, os colegas que estão aqui, eles precisam saber por que o Wimbledon Boa Viagem vai ser vendido a, não sei, o valor do metro quadrado. Eu vou dizer aqui, não sei qual é o valor, vamos supor que seja R$10 mil o metro quadrado. Por que o Wimbledon seria R$10 mil o metro quadrado e por que o vizinho dele vai vender a 8 mil o metro quadrado e não a 10? Isso é questão de desempenho, né? Nos dois, você e o seu vizinho, o cidadão vai chegar lá, vai acender a luz, vai morar, vai fazer o xixi e vai ver televisão. É tudo igual, em tese. Mas você vai vender mais caro porque você vai oferecer para o seu cliente um desempenho melhor. Então, eu acho que a gente precisa trazer essa discussão junto aos corretores. Então, eu estou com esses 3 itens aqui na mão, à disposição para responder e conversar com todo mundo. Segura ele aí. Ótimo, maravilha. Obrigado, Ângelo. Eu fico muito feliz que você tenha dito que as perguntas que você não souber, você vai me passar, o que quer dizer que eu não vou ter problema nenhum com perguntas, porque você vai responder todas. Não é isso? Quem me dera. Mas, enfim, eu vou fazer agora uma pergunta aqui, tá? E aí é uma pergunta genérica que a gente vai passar também pelos 3. Por favor, para que a gente controle aqui o tempo direitinho, a gente não vai poder se estender muito. Aí eu vou segurar aqui, tá? Quando eu verificar que o essencial foi passado, eu vou intervir, tá bom? Mas, pegando no gancho aí que o Ângelo colocou, eu gostaria de fazer uma provocação a Dimas, no sentido do seguinte, Dimas, a gente aqui tem essa cultura, né? Tem a cultura da cerâmica, e aí eu gostaria que você me falasse sobre o desempenho de uma fachada revestida com cerâmica e o desempenho de uma fachada revestida com o texturito, né? Com o teu material. Se isso existe em outros estados, já que você viaja o Brasil todo, se você quiser falar um pouco sobre a questão da cultura, se o problema é cultural, se não é, como é que a gente pode abordar isso ao cliente, certo? Na venda do Wimbledon? Porque a gente aqui pensa, a gente está aqui informando aos corretores como ele deve abordar esse comparativo entre essas duas soluções técnicas em comparação, como é que se diz? Em comparação não, como é que ele deve abordar com o cliente essas duas soluções, né, em relação a desempenho, tá bom? Responda aí, por favor. E aí depois, na sequência, quando eu interromper, a pergunta vai para Rodrigo, no sentido dele dizer também para o sistema dele, qual é o problema que ele vai encontrar com relação a desempenho. Obviamente, porque tu não vai comparar nada, entendeu, Rodrigo? Mas, enfim, Dimas, comece aí, por favor. Perfeito. Bem, esses revestimentos poliméricos, eu já citei anteriormente, a grande vantagem dele é promover a estanqueidade da parede, em primeiro lugar, e a resistência à ultravioleta, etc. e tal. Eu tenho observado, não é crítica, cada um tem que defender o seu lado, evidentemente, mas principalmente em algumas regiões tem acontecido muito problema de desplacamento dessas cerâmicas de uma maneira geral e infiltração ali no rejunte. E como esse nosso material ele é polimérico, e eu gostaria, se for possível, de você mostrar algumas fotos para que eu acho que a imagem vai reforçar tudo isso que eu estou falando, aquela maneira, se for possível. Isso. Então, você pode ir um pouquinho para frente, faz favor? Vai passando algumas imagens aí do externo, né? Começa com...
Isso, pode ir um pouquinho para frente. Aí, ó. Essa é uma edificação, parede de concreto, né? Uma alvenaria estrutural, paredes de concreto. Pode ir para frente. Eu recebo as paredes nessa situação, em algumas um pouco melhor, outras nem tanto. Eu fiz inicialmente ali, voltando àquela foto anterior ali, faz favor. Faz favor, volta aquela foto ali. Aqui vocês verem, observe aqui embaixo, pode soltar o vídeo. Ali embaixo tem ali uma amostra. Essa amostra foi feita para essa consultora. O pessoal da Tecumate foi lá e fez os ensaios de arrancamento e estanqueidade, para saber se esse material realmente responderia aos anseios e àquilo que a edificação e a própria consultora exigem. Os nossos materiais, além de eles terem essa garantia com o pessoal de apoio, no caso a Tecumate, ele traz, então, essas vantagens que eu falei. Aqui, segure um pouquinho. Qual que é a grande vantagem do nosso material? Eu estou falando aqui, o nosso companheiro aqui de trabalho falou anteriormente, a gente não é dono, não, a gente vende sistemas. Nós somos todos vendedores. Vocês vendem os imóveis e nós temos que vender os nossos materiais. Dono é outra história. Agora, aqui nós somos vendedores. Então, observem aqui, ó. Aqui o prédio está envelopado com os nossos materiais. Estão percebendo? Ó, o prédio está envelopado com essa argamassa de revestimento externa, que a gente chama. O que ele faz? Ele resiste, então, à agressividade do ambiente, ele promove a estanqueidade das paredes e resiste aos esforços de fissuramento dessas paredes. Isso é fundamental, porque esses materiais eles não são rígidos, eles são poliméricos, ele tem um delta de elasticidade. Por exemplo, estão vendo aqui as janelas? O requadramento da janela é um ponto de filtração. Com esse nosso material, ele elimina esse tipo de situação. Aqui, normalmente, acontece fissuras em 45 graus aqui nesses cantos em 90 graus, nesses tipos de parede, ele é excepcional para fazer esse tipo de situação. Essa argamassa resiste a isso tudo. Então, veja aqui, ó, o pessoal está aplicando aqui o material, a parte aqui da parte do envelopamento do prédio. O consumo disso aqui é em torno, mais ou menos, de uma parede para outra, 3,2, 3,5 quilos por metro quadrado. Cada quilo corresponde a 1 milímetro. Então, você deu a primeira proteção a essa parede, que é muito importante isso, a estanqueidade e a resistência a arranque, a fissuramento, etc. Pequenas fissuras, evidentemente, né? Aqui, nesse caso, que o pessoal já está aplicando o acabamento, mas a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Pode ir na próxima foto, por favor, Alexandre. Porque, olha, ó, veja só, a imagem vale mais do que tudo que eu falar a vocês. Então, como esses materiais eles têm um delta de elasticidade, eu boto esse termo, ele confere essas propriedades, então, de resistência ao fissuramento, etc. Se você puder soltar esse vídeo, só para ter uma ideia. Olha, aí então, o pessoal aplicando, o material já aplicado aqui nessa superfície, né? E ali já o prédio acabado. Né? Pode ir para a próxima, por favor, Alexandre. Ó, aqui, esse prédio aqui já está sendo envelopado, né? Sendo aplicado essa argamassa que eu digo, esse é o nome nosso comercial, argamassa cor externa. E aqui, por uma questão de logística da obra, eles iniciaram por esses 2 primeiros prédios e depois foi feita a sequência da obra. Pode ir em frente, por favor. Aqui é uma imagem interessantíssima. Aqui o prédio está sendo aplicada essa nossa argamassa cor, principalmente nessa região das janelas aqui, que é muito importante fazer esse requadramento, esse preenchimento. Depois vem o nosso amigo aqui com a esquadria, vai colocar essa esquadria, vão fazer a calafetação aqui com esses masques de silicone, normalmente fazem isso. Essa parede aqui, só se o cara errar não aplicar, porque não tem como infiltrar água. Isso é um dos grandes problemas de infiltração. Aqui no topo da parede é interessante se fazer aqui o rufo, aí chamam-se de chapinha, aí na região do Nordeste, porque essas pingadeiras vão fazer com que a sujidade natural do ambiente, que se deposita sobre essa parte aqui de cima, sobre o topo da parede, né? Um orvalho da manhã, aqui no sul é muito comum isso, aí no Nordeste nem tanto, mas também tem. O orvalho da parede faz o quê? O orvalho da noite, né? O orvalho do ambiente, melhor dizendo, faz com que essa água comece a puxar essa sujidade sobre essas paredes, elas ficam muito feias. Então, interessante seria se fazer, e aí eu já aconselho o Alexandre,
a se fazer esse roof, essa chapinha aqui no topo da parede. Não dê spoiler, não dê spoiler. A gente vai chegar lá. A Top está aí com uma solução que é justamente para fechar esse sistema. Perfeito. E só para concluir aqui, então. Aqui está a massa aplicada, a área da massa cor inicial, e aqui já o revestimento de acabamento. Então, nós vamos ter 2 camadas de proteção sobre essa parede. Nós temos aqui a argamassa de revestimento, essa argamassa de revestimento no acabamento final. Por isso que eu disse inicialmente, nós estamos vendendo um sistema de revestimento. Então, ele tem muitas vantagens sobre as cerâmicas de uma maneira geral. Aqui no sul, São Paulo, aqui na região sudeste, aqui no sul do Brasil, tem muita cerâmica, tem muita pastilha, mas é muito prédio nos de alto padrão, todos com esse tipo de revestimento. E aí eu vou mostrar as possibilidades dos tipos de revestimentos de acabamento. Fica aí uma superfície absolutamente segura nesses termos, assim como eu tenho falado. Eu tenho batido muito nesse tópico de infiltração, porque isso é um problema muito sério que tem acontecido com as edificações de uma maneira geral. E o que acontece? Mofos e bolores à vontade dentro do pavimento lá do apartamento. Os nossos materiais, eles têm os biocidas de amplo espectro para resistir aos mofos e bolores, esses esporulados de uma maneira geral. Eles impedem a infiltração de água. É muito importante isso. Além do estrago que vai causar na própria edificação, no próprio patrimônio, no imóvel de uma maneira geral. Né? Deixa eu pegar nesse gancho aí, Dimas, por favor, só para a gente fazer um bate-bola e já mandar aqui a pergunta para o Rodrigo, já que a gente tocou nesse ponto que é importante. Está liberado o microfone do Eric? Eu posso liberar. Está liberado. Rodrigo ou Eric, escolham aí. Vamos pegar nesse gancho aí que o Dimas deixou, essa bola quicando, que é justamente essa questão dessa interseção, que é onde dá o problema. Né? Ele tem uma solução que é uma solução de um esquema que comata, vamos dizer assim, fecha os poros ali deixados pelas fissuras, né, que sempre vai existir, as fissuras vão existir, né, isso é inevitável, né? O Ângelo depois pode falar melhor sobre isso, sempre vão existir, mas essa interface, Rodrigo, como é essa interface, né, e essa questão da pingadeira. A gente já sabe a solução, mas queria que você explicasse para o corretor como ele deve abordar, quando ele estiver vendendo o Lima, né, essa questão desse bolor junto às janelas. Por favor. Pronto, eu queria passar... Tem umas fotos aí, o Eric... Eric, tá ouvindo, Eric? Tô ouvindo. Esse aí eu vou... Pronto. O Eric tem até umas fotos que ele passou, acho, para você aí, não foi, Alexandre? Passou. Pronto, Eric, pode conduzir aí, Eric. Pronto, boa tarde. Rodrigo me apresentou. Eu sou o Eric, faço parte da Top Mix. E vou estar apresentando aqui a vocês algumas soluções que a gente vai trazer para o edifício Wimbledon, Boa Viagem, que vai, além de inovar, vai trazer também um valor agregado para o empreendimento, certo? Existe esse problema da mancha em si, do vão da esquadria, porém a gente também já tem, em contrapartida, uma solução que seria o alisar ou pingadeira, como é normalmente chamado. Alexandre, consegue botar aquela imagem, Alexandre? Espera aí, só um minutinho. Deixa eu pegar aqui que eu tenho que ver onde é que eu coloquei. Mas vai falando. Pronto, porque a aplicação em si da pingadeira é em conjunto com o sistema de esquadria, onde, vamos dizer assim, ele faz a proteção daquele peitoril, certo? Onde todo o resíduo acumulado ali fica em cima do alumínio e com a lavagem, ele é meio que lançado para fora da fachada. Ele não escorre pela fachada, então não corre o risco de estar manchando a fachada por esses resíduos que ali vinha acumular, entendeu? Então, utilizando a pingadeira, que o edifício Wimbledon já vai ter essa pingadeira, a gente consegue eliminar essa parte de mancha dos vãos de esquadria, certo? Deixa só a imagem aparecer para detalhar um pouco mais como é que é a aplicação. Pronto. Essa é a imagem? Isso, essa é a imagem. Essa é uma pingadeira, onde é feita a aplicação por silicone e ela fica sacando da fachada, certo? Ela passa um pouco nas laterais também, coisa de 2 centímetros ali, para que todo o resíduo que venha a acumular nessa região, com chuva, com a lavagem, seja meio que projetado para fora da fachada, não escorra pela fachada, evitando assim
essa parte de mancha, entendeu? Eu acredito que parte de pingadeira, de esquadria, a gente tenha resolvido aí com essa pingadeira, com essa solução, né? Com essa pingadeira. Certo? Dimas, é isso? É isso. Então, veja, deixa eu concluir aqui. Eu gostaria até de voltar a conversar com vocês, viu? Porque tem tanto assunto interessante para a gente conversar que uma reunião só vai ser pouco, mas vamos lá. Veja só, vamos pegar essa aqui estrutural, bloco de concreto. O que eu faço aqui? Ó? Eu venho com essa nossa massa, argamassa cor externa, esse é o nome comercial registrado, e revisto eu faço o requadramento dessa parede aqui, dessa janela, melhor dizendo, e da parede de uma maneira geral. Eu vou tamponar todos esses defeitos da parede, tá vendo? Eu tampono todos esses defeitos. Só uma nota. Desculpa aí, Dimas. Essa fonte a gente está utilizando porque é a única que ele tem, tá? Mas não será, o Wimbledon não é em bloco de concreto, ele é em parede de concreto, tá bom? Perfeito, não, eu sei. Mas é exatamente, porque mesmo na parede de concreto, você fica com alguns defeitos. Quando você faz a desforma, você tem muitos nichos que se criam na parede, e mesmo o próprio concreto, talvez a forma abre um pouquinho, escorre, aquela coisa toda. Então, qual é a grande vantagem dos nossos materiais? Porque a cerâmica, você faz aquele cordão e faz a fixação da cerâmica sobre o cordão, tá certo? No nosso caso, nós fazemos o revestimento total da parede. Você bloqueia completamente todos esses defeitos, mas dizendo, você recobre todos esses defeitos. Aqui, no caso do requadramento da janela, que é um grande ponto de filtração, associado, aí que vem a vantagem, nós fazemos essas parcerias, associado aqui ao nosso amigo da esquadria, que criou esse sistema de pingadeira, para uma situação dessa, dar problema de infiltração, é quase, não vou dizer impossível, porque impossível nada existe, mas é praticamente próximo do impossível. Desde que o trabalho tenha sido feito com correção na parte da aplicação dos materiais, é quase que impossível de acontecer uma infiltração. Isso aqui é um grave problema dentro dessas alvenarias estruturais, principalmente aqui nesses cantos, aqui, né? Esses cantos de 90 graus aqui, onde que dá os maiores esforços aqui, onde que abre normalmente essas fissuras. Exatamente. Então, a fissura se dá por aqui, né? Que a gente chama de... Exatamente. Normalmente acontece aí. Normalmente acontece aí. Claro que acontece em outras regiões, né? Mas aí já é outra história, que o calculista que vai ter que contar isso, né? Não vem ao caso agora. O importante é sempre, a gente está se dirigindo aos corretores, que vocês vão ter uma edificação segura nessa linha de pensamento. Eu sempre bato nessa tese. Estanqueidade e resistência ao arranque, aos esforços de uma maneira geral que a parede vai promover. Porque se acontecer essas fissuras, pequenas fissuras, bem entendido, não trincas, aí já é uma outra situação, nós estamos falando de fissuras de retração por gradiente de temperatura. Dimas, deixa eu passar a bola agora para Ângelo, nesse mesmo sentido, Ângelo, que é para você fazer uma conclusão do que foi falado até agora, né? E depois Sandro vai fazer a pergunta. Eu só queria deixar uma questão, que é a seguinte: o que Ângelo tinha falado inicialmente, né, que a gente está contratando essas empresas e a gente precisa de uma empresa que faça o controle. Que, nesse caso, na questão tecnológica, quem vai fazer esse controle será a Tecomat, né? Então, isso é assim, a gente está mostrando para vocês a forma como a gente vai trabalhar. Até aqui no debate, eu estou criando essa situação. Eu estou com meus 2 fornecedores, que são parceiros, que eu acredito, tenho confiança, mas estou chamando a Tecomat, que era para ela poder falar a sua posição, que é para eu poder tomar a minha decisão. No entanto, isso, só para dizer a vocês que o quê? Isso chama-se transparência. Tá? Isso é transparência. É assim que a gente vai trabalhar, a gente vai comungar de um objetivo, de um propósito, que é fazer uma obra tecnicamente correta, né? Mas, acima de tudo, com transparência. Então, por isso que a gente está levando esse processo dessa forma para vocês. Vocês estão dentro desse processo de discussão. Tá bom? Ângelo, por favor, faça suas considerações com relação ao que foi dito aí pelo Dimas, e em especial esse vão de janela, que também foi comentado aí pela Top Mix. Por favor.
Tá. Bom, inclusive eu queria pedir para você deixar essa foto aí rapidinho, porque eu acho que uma coisa que é importante deixar claro para os corretores, não sei se todos têm segurança quanto a isso, veja só, existem diferentes maneiras de você fazer um edifício, todo mundo sabe, mas essa foto que vocês estão vendo aí é que as paredes foram executadas em blocos, nesse caso, bloco de concreto, né? O tijolo, vamos chamar assim, um nome coloquial, foi um bloco de concreto. É uma técnica consagrada também no Brasil. Mas, no caso do Íngua do Boa Viagem, as paredes não serão feitas com essa técnica. Serão feitas com paredes de concreto moldado em loco. Por natureza, essa técnica de execução, ela proporcionará aos usuários uma muito maior estanqueidade. É natural que um sistema como esse apresente uma maior estanqueidade, ou seja, uma maior dificuldade à entrada de água, nesse caso estou falando de entrada de água, do que um sistema um bloco de concreto. Por natureza, isso já é uma coisa que esse sistema vai... Exatamente. Essa foto aí que o Dimas trouxe pelo que me consta, né, Dimas? Isso aí, pelo que eu entendi... É o sistema do Wimbledon, exato. Vai ser um sistema de parede de concreto. Então, vê bem, pessoal. A gente está falando, só para que vocês entendam, naquele caso era bloco. Aqui a gente era um tijolo em cima do outro, para fazer a parede. Nesse caso aqui, a gente estava falando que a própria parede é de concreto. Então, isso por si só já proporciona ao usuário uma maior segurança, digamos assim, do ponto de vista de estanqueidade. Só que para matar a mosca usando uma 12, ele ainda está usando uma textura, um material que ele é, por natureza, também impermeável, pelo menos de uma baixíssima permeabilidade, que é o que o Dimas está oferecendo. Então, a gente está falando de uma parede que a envoltória do prédio, né, a parede de fachada, ela é feita com um material que, por natureza, é melhor do que um bloco de concreto, sob o ponto de vista de entrada de água, e ainda por cima ele está sendo coberto por vou chamar grosseiramente, tá? Uma pintura que também é impermeável. Então, provavelmente, isso é um revestimento polimérico. Usar um termo mais técnico, acho que é bom falar isso. Boa, Deus. Então, a gente... Só um parênteses, que é importante pegar um gancho aqui com você. O que o Ângelo falou, tudo isso é verdadeiro, só que como esse nosso revestimento ele envelopa o prédio, pode acontecer uma pequena fissura em algum ponto e a massa vai resistir, e aí evita a infiltração. Isso. Porque, gente, pessoal, um edifício, ao contrário do que muita gente pensa, ele não é ele não é estático. Por mais que a gente faça o cálculo para que ele não seja estático, mas a gente está falando de edifício de múltiplos pavimentos. Está sujeito à ação do vento, está sujeito à temperatura, está sujeito a uma série de intempéries. Então, é natural que ele se movimente em alguns pontos. Então, todo mundo aqui já viu problemas em quina de janela, como foi comentado. Todo mundo aqui sabe que na hora que você vai vender uma cobertura, se eu sou corretor e for vender uma cobertura, eu vou chamar a atenção da vista, que é para quem gosta de vista, você vai ver um negócio lá em cima. Mas, em compensação, o último andar, historicamente, é um andar que é mais complicado do ponto de vista de aparecimento de fissuras, porque a laje de cima ela está sujeita à ação da temperatura, vai ter um efeito térmico ali em cima. Então, mas, em compensação, você vai ter a vista, né? Então, esse prédio, uma edificação, mesmo sendo em parede de concreto, é possível que aconteçam algumas fissuras, sobretudo nas quinas das aberturas. E aí, a solução que o Dimas está trazendo é um revestimento polimerizado, que, além de ser impermeável, ele tem uma capacidade de deformação. Ele é deformável o suficiente para acompanhar essa fissura, para evitar que a água penetre. Então, esse é um ponto que é bom que fique claro para que todo mundo entenda. E um outro vilão é a interface, exatamente, entre a alvenaria, vamos chamar assim, a parede, com a esquadria, porque é um encontro de materiais diferenciados. Aí o Eric vai e me mostra uma solução onde ele está pensando numa pingadeira, né? A solução da Top Mix é essa pingadeira e esse encontro para evitar a infiltração de água pela esquadria. Então, desta forma, a expectativa que se tem é um nível de cuidado para evitar a infiltração de água bem maior do que teria se fosse com aquela foto que foi mostrada anteriormente, com o bloco de concreto e um sistema convencional sem a pingadeira. Então, esse é um diferencial. Só reforçando, a parede é de parede, a vedação é com parede de concreto, que por natureza é mais estanque, evita a entrada de água.
você tem um acabamento que é impermeável e deformável, então se houver uma fissura, ele absorve, e o encontro entre a esquadria e a parede também está sendo tratada a partir de uma concepção de esquadria diferenciada. Eu acho que esse é o ponto aí que foi discutido. Viu, Alexandre? Eu acho que... Maravilha, maravilha. Fechada essa rodada, deixa eu passar agora a bola para Sandro. Ele está bem caladinho aí, está ansioso para fazer a pergunta dele. Então, Sandro, por favor, faça a sua pergunta, de maneira que englobe aí algumas questões de algumas pessoas que já estão perguntando aí no chat. E, pessoal, fique à vontade, que eu vou ficar olhando o chat agora e façam suas perguntas que eu replico aqui. Sandro, por favor. Sandro, coloca o teu áudio. Precisa de colocar teu áudio aí. Agora. Vamos lá, pessoal. Espero que vocês estejam anotando tudo aí, porque são as férias aí que estão dando tempo aí para mostrar aqui para a gente os diferenciais do nosso empreendimento, né? Tem umas questões aqui que eu acho que é muito importante a gente ressaltar para os clientes, que é garantia, certo? Manutenção, desempenho acústico e térmico. Aí eu queria aí que cada um, dentro das suas especialidades, aí o Ângelo como quem faz todos os ensaios aqui no Recife, no Nordeste, certo? O Eric e o Rodrigo aí com as esquadrias, falar um pouquinho do desempenho acústico. E o Dimas também aí falar um pouco sobre garantias e manutenção, certo? Em que essa nossa fachada, certo, difere e tem vantagens em relação às fachadas de cerâmica, nesses aspectos aí. Eu para responder, não, é o outro amigo, né? O Eric que vai falar, né? Pode falar. Eu queria que todos vocês comentassem, né? Pode começar, Dimas, depois passa para o Eric e aí depois o Ângelo. Garantia e manutenção, Dimas. 3 minutos, por favor. Isso. Tá. Manutenção. Bom, em primeiro lugar, esses materiais, com os anos, claro, com o passar dos anos, esses pigmentos que a gente usa nesses materiais, eu sempre trabalho com as empresas top do mercado. Só para vocês terem ideia, não é comercial gratuito para eles, mas eu tenho que falar. A BASF é meu fornecedor há 25 anos nos polímeros, por exemplo. Hoje talvez, se não for a maior, uma das maiores multinacionais de química do mundo. Os pigmentos que eu trabalho são só os pigmentos top. Para quê? Para que eles tenham estabilidade à ultravioleta, etc. E tal. Então, essa parede ela vai resistir, eu estou em termos agora estéticos, ela vai resistir muitos e muitos anos. O revestimento, eu tenho obras com 30, 35 anos intactas. O revestimento está lá, sem ter problema algum de desplacamento, fissuramento, ou fazer um empolamento, né, fazer bolhas, etc. Então, quanto a essa questão de resistência dos materiais, é aposto a qualquer prova. Mas vamos falar em termos assim de manutenção. Claro que com os anos, nada resiste ao tempo, vai sujar, as paredes vão sujar. Não tem como, é impossível. Somente essas regiões aí de muita maresia, etc., com os anos a parede vai sujar. 5, 8 anos, 10 anos, ou mais, as paredes vão começar a sujar. Ou você lava e a parede volta quase que ao estado, né, lava através de uma VAP, uma água em alta pressão, com pressão, ou pinta o prédio novamente na cor padrão ou numa outra cor que queira. O fato é o seguinte, é que esse revestimento é para ele durar, no mínimo, numa parede dessa, acima de 30 anos. Com certeza absoluta. Qual é a vantagem estética? É uma modernidade que vocês estão soltando aqui na região de Recife. Esse prédio pode ser um prédio icônico. Eu vou te explicar por quê. Nas minhas andanças aí pela cidade, eu já fui muitas e muitas vezes ao Recife. Eu vou, em média, de 3 a 4 vezes por ano para a cidade, atender as nossas obras, as nossas representantes, etc. Eu nunca vi um prédio ainda revestido com esse revestimento que eu vou sugerir ao nosso amigo Alexandre, que seria um projetado. É um revestimento nobre,
dá uma aparência estética muito bonita para a obra, além de ter essas vantagens que eu já mencionei anteriormente. Além do que, esses nossos materiais, como eu calculo os biocidas, eles têm resistência a mofos e bolores. Isso é fundamental também. Não só na parte externa, mas principalmente na parte interna, que nós ainda vamos, se der tempo, falar alguma coisa da parte interna. Então, veja, tecnicamente, nós estamos cercando o empreendimento, eu, como disse, sem falsa modéstia, do que tem de melhor. Isso eu não tenho a menor dúvida. E anteriormente também foi citado, nós fazemos os empreendimentos de alto padrão, como padrão Minha Casa Minha Vida, até casas bastante humildes, casas populares, com mansões de alto padrão. Já fiz obras aqui em Muro Alto, obras ali de alto padrão, enfim, tem muita história já contada com os nossos materiais. Maravilha, Dimas. Vamos passar a bola aí para o Rodrigo, o Eric. Alexandre, vamos sobre a pergunta de Sandro. Então, acho que eu vou... deixa eu só... Posso interromper, Eric? Desculpa, tu me interrompe aí. Não, só queria falar uma aspas aí. Como a gente está falando para os corretores aí, a gente está falando agora, a pergunta foi sobre garantia e manutenção, né? Uma ideia que surgiu, Alexandre, eu ouvindo, porque existia aquela cultura antigamente, você que foi muito tempo executivo aí de construtora, tem vários construtores aqui, deu um problema, e é 5 anos de garantia, qualquer problema que dá, a pessoa tem que resolver. E não é bem assim. Esquadria, pelo menos, seriam 5 anos, desde que, isso está dentro do manual das normas, aí é só buscar, você dê manutenção preventiva a cada 2 anos, que é uma coisa que nós do Brasil não temos essa cultura de dar manutenção preventiva. Então, assim, uma ideia que surgiu aqui agora, eu escutando aí o Dimas falar tal, a gente tem um livrinho nosso, vamos chamar assim, da Top Mix, que ele tem o manual de garantia e manutenção. Por que a gente não adotar isso? Que a gente está querendo mudar essa cultura, a gente ter esse material disponível para os corretores também, entendeu, Alexandre? Sim. Mostrando vocês estão me ouvindo? Não, desculpa. Sim. Estão ouvindo bem? Sim. Ouvindo bem. Então, o Rodrigo está travando aí de vez em quando. Eric, queres completar, Eric? Eu vou pegar o gancho do Rodrigo, que ele estava falando, para complementar. Garantia de esquadria de alumínio. Uma esquadria, você basicamente, quando bate um olho nela, você não consegue enxergar todo o sistema. Como o Rodrigo falou anteriormente, uma esquadria tem cerca de 16 a 20 componentes, todos embutidos. Então, meio que não gera valor para o consumidor final, que seria o cliente de vocês. O que ele está enxergando ali basicamente é alumínio, vidro e as borrachas, que são as guarnições. Certo? O que a gente pode passar como garantia para vocês, para transmitir o cliente lá final, seria essa garantia, em si que o Rodrigo comentou, dos 5 anos, em cima da pintura do material, pintura ou anodização, sendo que a gente já tem obras em Recife com mais de 15 anos, onde não apresenta nenhum tipo de avaria, de descasco, até perder a mecatonalidade, entendeu? Então, existe essa garantia. Em cima dos componentes, uma garantia que a Top Mix dá é de 1 ano e meio. Depois de 1 ano e meio tem que ser dada essa manutenção preventiva, que não é costume. Então, passou 1 ano e meio, realmente necessita dessa manutenção, para que todo o sistema ele continue funcionando perfeitamente, garanta uma vedação adequada, uma estanqueidade, questão de ruídos, de acústica, entendeu? Então, assim, muitas vezes, quando eu aplico a minha janela, inicialmente, ela tem um resultado, mas depois de 1 ano e meio, 2 anos, ela começa a perder desempenho por conta disso, por conta da manutenção, muitas vezes, que não é dada. Então, é muito importante isso. A nossa garantia, ela cobre tudo isso que eu citei, os 5 anos em cima da pintura, 1 ano e meio em cima dos componentes, certo? Manutenção. Manutenção, quando a gente finaliza uma obra, a gente disponibiliza para a construtora um manual de uso e conservação, que existe na associação, na FEAL. A gente disponibiliza realmente para que seja disponibilizado para todos os moradores e seja feita essa manutenção preventiva, porque isso aí aumenta a vida útil da esquadria e evita certas manutenções de correção, entendeu? A gente ganha em custo-benefício, vamos levar nessa consideração. E quanto a desempenhos, a gente tem aí o respaldo da Tecomat, onde a gente faz todos os ensaios lá, e que nos garante todos os números que o edifício Wimbledon precisa.
foi feito um estudo, um levantamento, tanto de acústica quanto de lumínico, térmico. Então, assim, tudo isso é disponibilizado para os fornecedores para que eles se adequem a todo o ensaio inicial que foi feito. Então, toda a esquadria do edifício Wimbledon, Boa Viagem, ele já é enquadrado nesses ensaios, entendeu? Maravilha. Ângelo, fecha aí essa pergunta de Sandro, por favor. Tá. Bom, é o seguinte, eu estou aqui para tentar esclarecer o máximo que eu posso para os corretores e as dificuldades que eles têm. Então, assim, a gente tem que ser muito claro que é um desafio para os colegas corretores venderem aqui no Nordeste uma fachada que não seja em cerâmica, né? Porque, viu, Dimas, eu não estou discutindo se é melhor ou se é pior, é só uma questão de cultura. A cultura nossa aqui no Nordeste, ela é muito voltada para a cerâmica, tá? Para o revestimento cerâmico. Esse número é desatualizado, mas na minha dissertação de mestrado, que já foi há 18 anos, a gente fez uma pesquisa aqui, que vocês terem ideia, 75% dos prédios em Recife eram com revestimentos cerâmicos em fachada, 75%. Aí, mas de onde vem isso? Questão cultural. Eu não vou entrar no mérito aqui, Sandro, que é arquiteto, talvez saiba muito melhor do que eu quais são as razões, é questão cultural, tá? Mas é um desafio, sendo cultural, não sendo cultural, enfim, é um desafio. A Queiroz Galvão, por exemplo, é uma construtora que executa obras aqui, executa em São Paulo, no Rio, em Brasília. Não sei se provavelmente alguns dos corretores, colegas aí, também trabalham para a Queiroz. Você chega no escritório da Queiroz Galvão, é a coisa mais interessante. Aí tem um monte de fotos dos prédios, né, nas paredes, assim. Maria não sei o quê, Maria não sei o quê, Maria não sei o quê. Aí, tudo com cerâmica. Aí, daqui a pouco, tem 3 ou 4 com revestimento e textura. Aí, quando você olha embaixo, São Paulo. Mas como pode? O mesmo padrão. A gente está falando do mesmo público, entre aspas, né? Aí, só que se ele pegar esse mesmo prédio e for vender em cerâmica, com cerâmica lá em São Paulo, ele não vende. Porque para o público daquela região, e Curitiba talvez seja muito parecido, né, Dimas? Para aquele público, é mais nobre você ter um revestimento que não seja cerâmica. Então, mas, voltando, a gente está falando do Wimbledon Boa Viagem, que é em Recife. Então, isso é um desafio que vocês terão. Por outro lado, aí onde é que é o contra-argumento relacionado a isso? Bom, o Ricardo Regueira estava perguntando aí sobre a questão da manutenção, né? Gente, a gente não pode falar em verdades. Qualquer que seja a solução de acabamento, ela tem que ter manutenção. Um prédio tem que ter manutenção. A gente faz manutenção, o carro faz manutenção e o prédio é a mesma coisa. É natural que um revestimento em cerâmica ele tenha manutenções com intervalos de tempo mais longos do que uma pintura. É natural que aconteça isso, tá certo? Por outro lado, as manutenções que são feitas numa pintura por metro quadrado, elas são mais baratas do que a manutenção em uma cerâmica. Né? O Dimas foi muito feliz aqui. O Dimas disse, para fazer a manutenção no produto dele, você vai gastar pouco, porque o produto dele é um produto de boa qualidade. Ele se desgasta menos do que um concorrente dele. Então, é lógico que se você vai fazer uma textura, quanto melhor a qualidade da textura, menor a necessidade de manutenção. Mas todos terão que fazer manutenção. Só que se você tem um produto de melhor qualidade, é lógico que a necessidade de manutenção vai ser menor. Então, assim, Ricardo, de quanto em quanto tempo é necessária a manutenção? É difícil responder isso, porque lógico que isso depende das condições de exposição que vai ter. Nós moramos numa região, numa cidade, que tem uma condição que tem muita ventilação, muita insolação, e aí, para sistemas de pintura, minha preocupação é desbotamento das cores. Aí o Dimas fala assim para mim, não, eu uso um pigmento da BASF, né, Dimas? Você falou não, da BASF. No caso, não, polímero da BASF. Polímero da BASF. Então, a gente está falando que, no caso desse produto, certamente a conservação da cor do produto dele é muito melhor do que de um outro concorrente. Então, eu uso, por exemplo, eu vou fazer um complemento à sua fala. Eu uso um componente fundamental na indústria de tinta, que é o dióxido de titânio. Eu uso o titânio da Dupont, o Aero 902, que é usado na indústria automobilística, só para você ter ideia. Pois é. Eu falo assim... A questão da manutenção, só deixa eu fazer um parênteses aqui. Eu vou jogar um pouquinho de cisane. E se der infiltração e começar a desplacar essa cerâmica? Você já fez a conta de quanto vai custar isso para o condômino? Pois é. Jamais vai acontecer com esses revestimentos que nós temos. Isso é muito
eu não estou assim querendo denegrir a imagem do pessoal da cerâmica. Pelo contrário, tem cerâmicas de altíssimo nível, né? Mas existe esse problema também, né? Principalmente a alvenaria estrutural, de dar problema de infiltração, além de dar problema lá dentro da edificação, problema de desplacamento. Isso. Dimas, deixa eu só colocar aqui um ponto rapidamente, e para Ângelo dar seguimento. Devido ao fato de ter muito problema de destacamento, a norma está mais restritiva. Não é isso, Ângelo? A norma agora está apertando mais. Agora precisa de um colante mais, vamos dizer assim, mais forte. Então, deixa eu voltar naquele tema, naquela foto primeira lá. Aonde que está a vantagem do nosso material? E como você fez aquele prévio revestimento da edificação, com a argamassa polimérica, você já garantiu essa questão da estanqueidade do empreendimento ou da edificação. Quando você vem com o revestimento de acabamento, que se der tempo e nós vamos mostrar, senão vai ficar para uma outra oportunidade, eu gostaria até de voltar numa outra oportunidade, Alexandre, para nós falarmos da parte interna, que tem coisas importantíssimas para falar da parte interna. Isso aí a gente vai ter uma específica lá na frente. Então, perfeito. Então, voltando aqui, só para concluir, eu não perder a linha de raciocínio, a questão do revestimento propriamente dito. Além de você fechar o prédio, como eu já disse anteriormente, vedando todas as possibilidades de infiltração por fissuramento, etc., ainda você vem com um revestimento de acabamento, que é mais uma camada que você está jogando sobre a superfície sobre o substrato, de uma maneira geral, sobre as superfícies a serem revestidas. A cerâmica é boa? Claro que é boa. Vou discutir uma coisa dessa. Tem pastilhas de altíssimo nível, mas também tem os problemas a serem enfrentados. E quando os problemas acontecem, a manutenção é muito cara. Ao passo que não acontece no nosso caso, que a manutenção desses nossos revestimentos é mínima. Tá. Deixa eu só complementar aqui o raciocínio para poder seguir para Alexandre. É assim, a Rayara está perguntando sobre a questão de qual tipo de manutenção adequada, preventiva, preditiva, detectiva. Na verdade, assim, manutenção, vou falar um negócio que pode parecer maluquice, mas quanto mais você gasta, mais barata ela se torna. Porque quanto antes você faz, mais barata ela vai se tornando. Então, você fazer manutenção num sistema como esse de textura é uma manutenção barata que você pode fazer com uma periodicidade maior e, ao contrário de um outro tipo de solução que vai gastar muito mais. Agora, só para fechar esse meu ponto aqui, falou-se sobre desempenho. E aí eu queria que todos os corretores aí abrissem o ouvido aí para prestar atenção numa coisa que eu vou falar para vocês que é bem importante. Vejam, sob o ponto de vista técnico, existe uma celeuma, enfim, um dogma que diz assim, não, a solução de revestimento cerâmico proporcionará um desempenho térmico muito melhor do que se fosse com uma textura, né? Então, no começo desse ano, eu defendi uma dissertação de mestrado, um orientando meu defendeu uma dissertação de mestrado aqui na Universidade Católica, que a gente fez simulação computacional por meio de um software chamado EnergyCruz, em que a gente comparou exatamente textura versus revestimento cerâmico, com a mesma cor, sem mudar a cor. A diferença que dá é mínima. Tá? Eu não vou projetar os dados aqui, porque eu acho que não vem ao caso, mas a gente está falando de uma diferença aí, quando você faz um revestimento cerâmico para uma textura, para vocês terem uma ideia, a gente está falando de um aumento, ou melhor, de um aumento de temperatura na ordem de médio de 0,15 graus centígrados, da mesma cor. Ou seja, essa coisa de que o revestimento cerâmico proporciona um maior conforto térmico em comparação com o revestimento em textura, não é exatamente assim. O ganho é mínimo. Agora, na hora que você muda a cor, aí sim, uma cor escura, ela dá um ganho. Esse mesmo estudo que ele fez, comparando um revestimento de cor clara versus um revestimento de cor escura, o revestimento de cor escura, ele proporcionará um ganho para o ambiente interno de 2,5 a 3 graus comparado com um revestimento claro. Então, vamos supor que seja uma cerâmica, só para dar um exemplo aqui. Se eu tenho uma cerâmica branca versus uma cerâmica preta na fachada, a diferença de temperatura interna, isso em simulação, dado por conta dessa cor, é na ordem de 2 a 3 graus centígrados. A branca proporciona internamente uma temperatura melhor do que a escura. Mas eu estou falando de cor. Quando eu comparo o revestimento cerâmico branco, exemplo, com a textura branca, a diferença de temperatura que há entre os dois é mínima. Okay? Então, é só para desmistificar esse ponto.
No caso do Wimbledon Boa Viagem, eu conversei com o Sandro, a gente deu uma olhada a solução que o Sandro deu, é uma solução que, além de ser muito bonita, é uma solução em que predominam as cores claras, né? O que favorece tudo isso que eu acabei de falar. Então, o Sandro ele optou por cores claras, que você vai ter um desempenho térmico melhor, independente se a opção fosse cerâmica ou uma textura, né, ou um revestimento polimerizado, mas o fato de ser uma cor clara é que vai privilegiar esse sistema. Então, quanto ao ponto de vista térmico, é isso. E quanto à questão acústica, a grande diferença que há não é no revestimento. Se você vai fazer com uma textura, ou se vai fazer com a cerâmica, isso não vai, nem vem no desempenho acústico. O que vai fazer diferença aí acreditem no que eu vou dizer a vocês, é esquadria. E aí, o Rodrigo e o Eric, tenho certeza que estão antenados nisso, e Alexandre principalmente, em proporcionar uma esquadria que proporcione, é um indicador chamado RW. Esse RW é o indicador da esquadria que irá proporcionar um maior ou melhor comportamento, ou melhor, desempenho acústico, não é a questão do revestimento, ok? Maravilha. Ótimo, Ângelo, Dimas, Rodrigo, Eric. Eu gostaria de iniciar aqui as minhas considerações finais. Depois vou passar para Sandro e aí dar seguimento aí vocês três também, tá? Agradecer a presença de todos. Eu vou agora eu vou disponibilizar aqui uma pesquisa enquanto vocês escutam as considerações finais de Sandro. E aí, por favor, votem. É uma pesquisa de satisfação. A gente quer saber se vocês gostaram ou se não gostaram. Tá bom? É o mesmo métodozinho que a gente fez inicialmente, entrando lá no site e optando. Gente, muito obrigado. Obrigado a todos. Obrigado a Dimas. Obrigado, Ângelo, Rodrigo, Eric. Para a semana tem mais. Para a semana a gente vai ter uma outra live. E quero que Sandro que dê um spoiler da próxima reunião de quinta-feira. Tá? Sandro, a palavra é tua. Fala aí com o pessoal e diz o que vem aí pela frente. Vamos lá. Agradecer aí nossos convidados que reservaram aí o tempo deles, que apesar dessa quarentena, parece que a gente em casa está trabalhando bem mais do que quando estava no escritório ou quando estava na rua, né? A gente está ocupado o tempo todo, é reunião via Zoom, live. Então, muito obrigado aí aos convidados, ao Dimas, ao Eric, Rodrigo, Ângelo, certo? E parabéns para vocês, certo? Que estão aqui procurando aprender para ter cada vez mais argumentos e mais segurança para fechar essas vendas aí com esses clientes, certo? Parabéns de verdade, espero que vocês tenham anotado. E o que vocês não conseguiram anotar, o que vocês não conseguiram sanar de dúvida hoje, fala com o teu gerente, fala aí com Ricardo, fala com o Hugo, com o Jean, com o Paulino, certo? Passa as dúvidas para eles, que a gente está aí a total e inteira disposição para responder vocês. Pode ligar para a gente diretamente, que a gente vai tirar qualquer dúvida que não foi, por um acaso, sanada hoje. E na próxima semana, a gente tem um encontro aí com a Roberta de Luna e com o Clauvert da Brain, para a gente falar de uma coisa que está aí no olho do furacão, né? Que é atendimento digital e o comportamento do cliente nesse tempo aí de confinamento, né? Nesse período de pandemia, que não está tendo visita, que não está tendo reunião, que não está tendo contato direto com o cliente. Como a gente resolver esse problema? Semana que vem, não percam, anote aí, quinta-feira, 16 horas, Roberta de Luna, direto de Portugal, e o Clauvert, que é o gerente regional da Brain, empresa de pesquisa renomada lá de Curitiba, do Fábio Tadeu, certo? Que dá consultoria aí para todas as academias, Sinduscom e Sebic. Os dois vão estar aqui junto com a gente, certo? Para a gente discutir um pouquinho aí desse momento de como atender digitalmente e online o nosso cliente. Mais uma vez, obrigado aí e parabéns para todos. Dimas, faça aí suas considerações finais, por favor. Muito bem. Eu agradeço demais a oportunidade que vocês nos deram de mostrar os nossos materiais, os nossos sistemas, né? Parte deles, né? Eu gostaria muito, Alexandre, se for possível, a gente voltar a esse tema. Esse tema é muito apaixonante, ele tem muita coisa para ser dita.
Claro que tem que dar oportunidade das outras pessoas falarem, senão eu vou pegar o microfone, não vou largar mais e vai ficar ruim para os outros. A gente notou. Todo mundo quer mostrar o seu trabalho, né? Além do que eu fui professor muitos anos, então tenho oportunidade de falar muito. Então, até me perdoem se às vezes eu me estendi. Nada, maravilha. Foi ótimo. Mas eu gostaria muito de voltar a falar sobre esse tema, principalmente da parte interna, inclusive sobre essa questão do conforto térmico. É importante eu falar que esses nossos materiais... Sim. Eu tenho Vamos ter oportunidade. Vamos ter oportunidade. Exato. Então, só para concluir da minha parte, muito obrigado pela atenção de todos vocês. Estou disponível a responder as perguntas que forem pertinentes ao tema. Muito obrigado e uma boa tarde a todos. Rodrigo, na sequência. Eu queria agradecer aí. Hoje eu tenho 2 professores aí, né? O Dimas e o Ângelo aí, então... Eu também, Dimas, você está certo, tem que passar a mensagem mesmo. A gente está aqui, eu pelo menos estou aqui em Recife, mais próximo, a gente vai ter condições de pessoalmente falar. Eu acho que muito importante, eu aprendi bastante aí com vocês hoje também. Queria também, Alexandre, agradecer vocês aí, não tenho dúvida nenhuma com o empreendimento, eu sou testemunha que a preocupação a CA3 é um parceiro antigo da gente e vocês estão de parabéns. Queria eu que todos os nossos clientes tivessem essa preocupação com a qualidade que vocês estão tendo no Wimbledon. É uma coisa realmente diferente, um desafio novo e não tenho dúvida nenhuma que vai ser sucesso de vendas aí. Os corretores estão com um produto na mão que é diferenciado. Acreditem que não tenho dúvida nenhuma que vai ser um sucesso, tá certo? Agradecer também, parabenizar, aliás, a todos os corretores que estão aí. Foram mais de 50 pessoas hoje aí que participaram e a gente está no momento que é o momento da gente fazer a nossa reciclagem, nossa manutenção mesmo. Está todo mundo parado. Tenho certeza que 50 pessoas que estão aqui, no mínimo, se não tiraram as dúvidas, mas despertou para aprender algo mais sobre esses itens. E enquanto isso, tem pessoas paradas, esperando o mercado voltar. O mercado não tem que esperar, a gente tem que ir atrás, todo mundo se reinventar realmente, porque esse mercado não vai ser igual mais, isso aí não temos dúvida nenhuma. Então, a mensagem que eu deixo para o pessoal é a seguinte, é que eu falo para a minha equipe comercial, que eu falo sempre, né? Porque às vezes sempre existem reclamações, como num momento desse, são reclamações de mercado que realmente são pertinentes. Mas é aquela história, meu amigo. Enquanto tem gente chorando, tem gente vendendo lenço. Exatamente. Então não adianta chorar. Ou vendendo máscara. Exato. Tem que se reinventar. Então, parabéns a vocês que estão aí procurando aprender. E eu não tenho dúvida nenhuma que vão sair bem melhores dessa situação, tá certo? Do que quem está acomodado. Então, Alexandre, é isso. Dimas, prazer. Maravilha. Ângelo, por favor. Ângelo, um abraço, Ângelo. Bom, pessoal, queria agradecer, né, Rodrigo, Dimas, Eric, Alexandre, Sandro, e todos os corretores que estão aqui com a gente, né, parabenizar por vocês estarem acompanhando e dizer também que o diferencial, uma coisa que vocês precisam saber, essa coisa do desempenho é comportamento em uso, então procurem se informar, porque com o desempenho, existe uma norma que fala sobre desempenho no Brasil hoje, e ela justifica você vender um apartamento a R$5.000 o metro quadrado ou um outro a R$2.000 o metro quadrado. Tá? Existe isso. Conceitos de desempenho servem para auxiliar na venda. Então, procure se inteirar disso. Quem quiser maiores informações, eu estou à disposição. A empresa que eu atuo é Tecomat, TSOMAT, Engenharia. Estou à disposição para tirar as dúvidas que vocês quiserem na medida do possível. Tá? Então, foi um prazer compartilhar com vocês aqui hoje. Dimas, satisfação conhecê-lo. Rodrigo, é sempre bom bater aqui esse papo com você, Eric, e enfim. Ricardo Regueira, desculpa, Ricardo Regueira, quer falar alguma coisa, amigo? Você não falou da última vez, depois ficou chateado porque não falou. Agora você tem que falar. Não, eu achei formidável. Essa iniciativa aí da CA3 é fantástica, porque o corpo de vendas, né, sente que a construtora está mais próxima, né, do corpo de vendas, e essas informações elas nos faz criar argumentos para combater as objeções. Nós tivemos alguns exemplos, se você me permite, aqui em Recife, há um tempo atrás, na época áurea do mercado, né, que tivemos aquela época aí que não dependia de tipologia nem nada, tudo se vendia. São empreendimentos da construtora Cirela, que teve aqui, atuou aqui em Pernambuco. Ela teve 3 empreendimentos que nenhum deles
foi 100% cerâmica. Nós tivemos aí um de alto padrão, que foi o Le Parc, com 1.024 unidades. Né? Nós tivemos aí o Vita Residencial, que também é ali na Antônio Falcão, e tivemos o Vita Praia, aqui em Piedade. Todos eles em fachada de argamassa. Né? O Le Parc teve alguns detalhes em cerâmica e foi tudo 100% vendido. Então, isso não é empecilho, e hoje você tem um empreendimento de alto padrão, que é o Le Parc, que é um exemplo aqui que nós temos, além de ter todos os empreendimentos da Orla lá de Muro Alto, que são condomínios luxuosos, todos eles em argamassa, nenhum deles tem cerâmica. Então, para mostrar aqui para o pessoal que a argamassa hoje, ela não é, ela já houve uma quebra de paradigma aqui, existe ainda, né, muitos clientes ainda que acham que por conta da cerâmica, mas a argamassa hoje, eu acredito que seja muito mais vantajosa do que a própria cerâmica, que ela vai ficar, inclusive, ultrapassada, né? É isso aí, parabéns, vamos continuar, tô aí, gostei muito de ver vocês, mas vou ficar muito mais feliz em ver Deluna na semana que vem, tá certo? Vai na sua praia, né? Muito bom, parabéns. Valeu, gente, muito obrigado a todos, fiquem com Deus, e quinta-feira estamos aqui novamente às 16 horas, beleza? Valeu aí, obrigado. Aí, gente, parabéns. Um abraço a todos aí, boa tarde. Valeu.